Olá, tudo bem? Meu nome é Glauco Yasuhiko Yasuda e eu sou trainer em Programação Neurolinguística e Coach. Hoje eu gostaria de falar sobre como controlar a ansiedade através da PNL. Como seria controlar a ansiedade? Se a gente for entender o que é a ansiedade é um estado emocional de algo que eu estou pensando no futuro, ou algo que eu estou imaginando que vai acontecer no futuro. Eu não consigo sentir ansiedade por algo que já passou, concorda? O máximo que eu posso trazer do passado são culpas, arrependimentos, remorsos, mas não ansiedade. A ansiedade ela está ligada a algo que eu estou imaginando no futuro. E como é que é a estratégia mental da ansiedade? É exatamente pressupor as hipóteses que podem acontecer no futuro. Então eu começo a pensar tudo que vai acontecer, ou tudo que pode acontecer, tudo que deve acontecer, e isso pode me gerar um estado emocional que você dá o nome de ansiedade. E qual é a intenção positiva por trás da ansiedade? Se eu estou pressupondo algo, no fundo, eu estou querendo me proteger ou me preservar dos riscos e ameaças que podem acontecer no futuro. Concorda? Então, essa é a intenção positiva, de me proteger. É um estado de luta ou fuga de possíveis ameaças e riscos que podem acontecer, inclusive, talvez por essas culpas e arrependimentos, e eu querer que isso não aconteça novamente, eu começo a pensar nessas hipóteses e, por conta disso, gerar esse estado emocional de ansiedade. Mas perceba que a intenção positiva é importante, porque ela quer me proteger, me preservar desses riscos. Vou dar um exemplo. Se eu sinto ansiedade pelo amanhã, então antes de dormir eu começo a pensar, nossa, eu preciso fazer compra, eu preciso ligar para os fornecedores, para os clientes, eu preciso fazer visita aos clientes, eu preciso almoçar com um amigo, eu preciso visitar meus pais, eu preciso encontrar com um fornecedor, eu preciso ligar para um monte de gente, eu não posso esquecer disso e daquilo outro, e quantas outras coisas que eu começo a pensar. Mas até aí tudo bem, porque são tarefas, por mais que esteja desorganizado, são tarefas que você quer cumprir amanhã. Se vai conseguir cumprir ou não, talvez o tempo vai te dar a sua resposta. Mas o fato é que você começa a pensar tudo isso, e o grande desafio não está na quantidade de tarefa, está nas outras pressuposições. Porque você começa a pensar nos e se. E se eu não conseguir falar com tal pessoa? E se eu esquecer disso? E se eu não conseguir terminar aquele trabalho importante? E se eu não conseguir realizar aquela ligação tão importante? E se der errado? E se falhar? Quantas outras coisas você começa a aumentar pressuposições? Então, aí que mora o perigo. E isso vai gerando uma série de pensamentos que vai te atordoar e pior do que isso, vai gerar um sentimento de incapacidade. Principalmente porque você não tem o que fazer naquele momento que você está dormindo, tudo isso que você está pensando. Então gera aquele sentimento de que é incapaz, de incapacidade. E é por isso que começa a subir cortisol e fala, nossa, eu não vou conseguir fazer isso. E o pior de tudo isso é que isso vai refletir como causa e efeito em outros estados. Vai te dar insônia, você vai começar a ter estresse, etc. Quer ver um outro exemplo? Se uma pessoa tem uma entrevista de trabalho, então ela começa a pensar, bom, com quem que eu vou falar, como é que eu devo me vestir, qual é o local, o que eu tenho que falar, carta de recomendação, quais são as cartas de recomendação que eu preciso ter, e várias outras coisas. Atrelado a isso, começam as outras pressuposições. E se eu errar? Se a pessoa não gostar? E se eu não conseguir responder? E se eu chegar atrasado? E se não encontrar local? E se? Então percebe que é exatamente essa quantidade de pensamentos futuros é que vai gerar esse estado de ansiedade, esse estado emocional que pode te bloquear. Vai gerar aqui um bloqueio e muitas vezes você pode falar assim, não vou fazer, não consigo. Se eu conseguisse organizar essas ideias, já seria um bom passo para eu começar a diminuir essa ansiedade.
ou pelo menos começar a controlar. Então hoje eu vou dar 3 dicas muito importantes para você controlar essa ansiedade. Até porque a ideia não é eliminar de vez a ansiedade, porque ela tem uma intenção positiva, mas equilibrar a ponto de eu conseguir superar e realizar as atividades para conseguir o resultado desejado. A primeira dica, anote aí. Da mesma maneira que você tem a imaginação fértil para pressupor ou imaginar tudo aquilo que pode acontecer, utilize isso a seu favor e imagina você como se você estivesse no momento posterior à atividade, posterior ao evento, posterior à conclusão daquela tarefa que você está planejando. Então, imagina você em momentos depois, quando você já concluiu, já está mais relaxado, você já tem o resultado da tarefa e que seja um resultado positivo, né? E está lá já mais sossegado depois que aconteceu. Você começa a imaginar, inclusive, com toda a qualidade, né, daquilo que você vê, ouve e sente ao seu redor. A partir disso, quando você passou o evento, você já não consegue mais sentir a ansiedade do passado, concorda? Então esse é o momento que você pode olhar para trás e falar assim, bom, o que eu fiz? Cada passo que eu dei para chegar nesse estado, para chegar nesse momento em que eu concluí com sucesso. Quais foram as atividades, quais foram as tarefas de forma organizada? Você pode, inclusive, entender o que você fez primeiro, depois e assim na sequência. É dessa maneira que você consegue baixar o seu nível, esse estado emocional de ansiedade, para você começar a ter discernimento de como organizar as ideias daquilo que você precisa fazer para cumprir a atividade, sem a ansiedade. Então a gente chama isso de ponte ao futuro ou de projeção ao futuro, para que você tenha condições de baixar esse estado emocional que está te interferindo e pensar de forma mais racional o que você tem que se programar para você ter sucesso nessa atividade. Uma outra dica que eu dou é pensar da seguinte maneira. Da mesma forma que você imagina, né, as possibilidades negativas, até porque é uma proteção de evitar os mesmos erros, as falhas, então você começa a pensar, nossa, e se eu errar, e se eu falhar, e se eu não conseguir, e se isso não for possível? Da mesma forma que você pensa nessas possibilidades, também começa a imaginar e equilibrar quais outros pensamentos de sucesso você pode ter. Então eu posso pensar, e se eu acertar? E se eu conseguir? E se a pessoa gostar? E se eu tiver sucesso nisso? Então eu começo a equilibrar esses pensamentos de maneira que eu diminua essa interferência e tenha condições de entender perfeitamente. Bom, da mesma maneira que eu posso errar, eu posso acertar também. E eu começo a dar foco nas possibilidades positivas e isso vai me dar mais confiança e segurança para ter condições de ter uma atividade, de realizar uma atividade mais congruente ao resultado que eu quero alcançar. Agora, como terceira dica, já que a ansiedade está relacionada a algo que eu estou pressupondo do futuro, e o futuro você só consegue resolver no futuro, você não tem como antecipar tudo aquilo que você pode antecipar, então antecipe. E faça o seguinte, viva o seu presente. Faça o que tem que ser feito hoje. Ao invés de ficar só preocupado com o que vai acontecer, então começa a viver o seu presente de forma mais intensa e prestar atenção naquilo que você pode antecipar, né, para você se precaver, para você inclusive se antecipar a esses riscos, né, e ter mais condições de confiança, de segurança, para você superar esses desafios. Então viva o seu presente, viva o hoje, é o momento mais importante da sua vida. Ok? Bom, eu espero ter contribuído de alguma maneira. E se você gostou e não está inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, dê um like. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos, gratidão.